Olá, terça-feira, 17 de novembro. Boa noite a você, seja bem-vindo. Vamos aos destaques da edição de hoje. Sequestro na cidade de Codó. Criminosos colocaram explosivos amarrados ao corpo do gerente do banco e ameaçaram familiares. Começou o movimento policial na cidade. Os autores libertaram tanto o gerente como os familiares do gerente. Só que o gerente estava com artefato explosivo amarrado à cintura. E aí toda a área do banco foi isolada. Nós encaminhamos policiais especialistas em explosivos, aqui da Polícia Civil, que foram ao local e constataram de fato que era uma carga, um explosivo conhecido por nitropenta, mas que não estava detonável, por falta de alguns elementos de detonação, né? No campo político, Dr. Julinho, prefeito eleito em São José de Ribamar, tem deferimento sobre seu julgamento no TRE e pode ser diplomado e exercer o mandato. Na Câmara Municipal, vereadores eleitos por coletivo agora vão discutir em plenário adequações para que os 6 possam ter o mesmo espaço deliberativo nas sessões da Casa. As abstenções durante as eleições no primeiro turno, o que isso pode alterar a situação para o próximo dia 29 de novembro? E ainda, as informações sobre a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Muito bem, a gente começa com eleições na Câmara Municipal de São Luís para a próxima legislatura. Teremos um mandato de vereador com uma proposta diferente. Pela primeira vez, a cidade vai ter uma cadeira para um coletivo, no caso, o coletivo Nós. E agora vamos entender como será esta atuação e suas ideias para a nossa capital. 6 rostos, 6 nomes, 6 personalidades. E todos estarão reunidos em uma cadeira da Câmara Municipal de São Luís. A novidade das eleições 2020 na capital maranhense vingou. O coletivo Nós foi um dos eleitos para uma das 31 vagas no Legislativo Municipal. Até eles estão buscando se acostumar bem com a boa nova. A ficha foi caindo aos poucos, né? Foi um misto de sensações, porque a gente para pensar, a gente vai representar várias pessoas, né? Foram várias pessoas que confiaram na gente, então é uma grande responsabilidade. Mas como vai funcionar o trabalho do coletivo? Bem, eles vão seguir o estatuto que regula o funcionamento do grupo. Esse estatuto é exemplo da experiência de outros mandatos coletivos em outros estados, outras cidades. Ele diz como é que vai funcionar o mandato, como é que nós vamos trabalhar essa divisão igualitária, os 6 juntos, as discussões, a questão salarial. Então, essas questões já era pauta de preocupações nossas anteriores e a gente vai agora amadurecer, azeitar, afunilar essas questões. E o que deve ser prioridade para o coletivo? Eles vêm de diferentes regiões da cidade. A Flávia é da Vila Luizão, Jonathan do Geniparana, zona rural. Outra da mesma região, mas do outro lado, é a Raimunda Oliveira, moradora da Matinha, Maracanã. Eunice Tchê vem do Anjo da Guarda e Eni Ribeiro, da Vila São Luís, ambos na área Itaquibacanga. Delmar Matias é morador do Sacavém. Apesar da diferença regional de cada um, das diferentes bandeiras, como educação, defesa da mulher, políticas para a população negra, eles convergem na causa social. Cada um de nós traz uma bandeira consigo, que são bandeiras fortes, que nós já atuamos nas periferias, nas comunidades, nos movimentos sociais. E eu trago comigo a bandeira da problemática da violência contra a mulher, que a gente tem isso muito grande no nosso estado, na nossa cidade e, sobretudo, nas nossas periferias. Com tamanha diversidade de ideias, não é difícil compreender que a pauta de demandas do coletivo vai ser bem extensa. E nada deve ficar de fora. Só precisa organizar tudo muito bem. Para isso, eles desenvolveram as 13 diretrizes do coletivo para políticas públicas. Foi construído 13 diretrizes
das demandas que as comunidades apresentaram nos diálogos que a gente teve, as rodas de conversa, os bate-papos, né, presenciais e também virtual, né, a gente teve várias discussões com as comunidades, movimentos sociais, né, grupos, com a juventude. Então daí nós tiramos as demandas, né, foi construído na verdade as demandas junto com a comunidade, movimentos e grupos da sociedade. Nossas periferias são o puro exemplo de coletividade, um vizinho ajudando o outro sempre, né? E a gente sempre trabalhou em movimentos sociais, dentro das nossas próprias igrejas, de forma de conselhos. Conselhos, a gente não tem hierarquias, a gente tem um diálogo para a gente chegar numa ideia, o melhor resultado. O coletivo Nós, assim como todos os outros vereadores, tem direito a um assento. O problema é que, pelo regimento da Câmara, só um deles pode assinar documentos, usar a tribuna, responder pelos atos no mandato. Isso, eles pretendem sugerir modificação. Nosso objetivo é fazer com que, de fato, haja uma democratização desse mandato, que todo mundo consiga participar com a mesma efetividade, com a mesma responsabilidade, né? Então a gente está nesse processo de agora pegar os documentos da casa, se organizar nesse sentido, entender como funciona a dinâmica da casa, da Câmara dos Vereadores, porque isso é fundamental para a gente. Segundo este advogado especialista em questões eleitorais, o mandato é individual e, como dissemos anteriormente, uma voz deve ser escolhida para representar. O importante ressaltar é que não há essa previsão legal de admissão de um mandato coletivo. Perante o sistema eleitoral brasileiro, perante as nossas leis, o mandato é exercido de forma individual por aquele que foi escolhido pela população para ocupar determinado cargo. Estas eleições em primeiro turno deixaram a gente aí pensativo sobre os fatos que vão ficar marcados na história. Em nossa capital, a abstenção foi algo muito expressivo que requer atenção. No estado, 18,60% dos eleitores deixaram de votar. Em 2016, a abstenção foi de 15,90%. Em São Luís, este ano, foi de 20,92% por conta da pandemia. Foram 146.455 eleitores maranhenses que deixaram de ir às urnas este ano. O índice de abstenção, que ultrapassou 18%, é maior do que foi registrado em 2015, quando 15,90% dos eleitores deixaram de votar. Segundo este especialista, a pandemia de coronavírus colaborou para que os índices de eleitores ausentes aumentassem esse ano. A questão da abstenção ela é uma questão já conhecida há algum tempo, né? Nós temos as abstenções por força daquelas pessoas que não acreditam no sistema eleitoral e, portanto, elas não vão votar. Outras que por outros motivos, sobretudo por conta de que estão trabalhando fora. Então, o deslocamento de pessoas, né, tem sido difícil e nesse período não está sendo facilitado. Então, as pessoas que estavam fora e que teriam que se deslocar e com medo podem ter ficado nos lugares em que elas estavam, certo? Outras pessoas com comorbidades, com um grupo de risco, que por força da pandemia também não foram votar, e aquelas que com medo, certo? Ou que estivessem contaminadas acabaram não indo votar, né? O que resultou em um número extremamente expressivo, né? Nós temos aí um aumento de aproximadamente 10% do colégio a mais, né? No geral nós temos 16, 17, 18. Nas eleições municipais isso diminui, normalmente é em torno de 15%, certo? E nessa eleição nós tivemos aí 26,45% de abstenções, né? Um número extremamente alto. O voto nulo e o voto branco manteve mais ou menos aí um resultado que era coerente. Então, não é possível determinar uma única causa, mas eu acho que todas essas concorreram para que houvesse um número tão alto das abstenções para a eleição municipal. O número de votos nulos chegou a 24.786 e 16.683 eleitores votaram branco. Aqui em São Luís, o índice de abstenção chegou a 20,92%, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A capital maranhense agora se prepara para o segundo turno, mas a previsão é que o índice de abstenção seja ainda maior do que foi registrado no primeiro turno. Acredita-se que sim, por dois motivos. O primeiro motivo, pelo fato que nós temos a ausência, portanto, dos vereadores que vão motivando os eleitores a ir à votação. O segundo motivo é porque os resultados, ou seja, há muitos eleitores que optaram por um determinado candidato
e que não veem nos candidatos que estão para o segundo turno, certo, muitas opções. Então, acredito que nós tenhamos ainda um crescimento, possivelmente de aproximadamente 2 a 3 pontos percentuais de eleitores que não vão votar. Isso não quer dizer que não aumente, por exemplo, o número de votos brancos e nulos, né? Por quê? Porque existem, por exemplo, vários partidos que já têm se manifestado, inclusive estão convidando os próprios eleitores daquele partido que votem nulo e que votem branco. Então, isso não implica diretamente na abstenção, porque as pessoas vão até a votação. Mas alguém pode pensar, bom, se eu não é para eu votar, ou se eu não vou votar, o que eu vou fazer ali? Posso justificar. Então, há aí um risco, sim, né, de aumento, portanto, dessa abstenção no segundo turno, em virtude, certo, da situação que continua, que é a situação do Covid, ou seja, nós temos uma orientação do TSE e do TRE do Maranhão para que as pessoas tenham cuidado. Primeiro, as pessoas que estão contaminadas, que não vão votar, para que elas não vão até a urna, e para as pessoas, certo, que estão com medo, essas certamente vão manter-se em casa. Então, esse número ele pode aumentar em virtude dessas circunstâncias. Bom, ainda nesse quadro de eleições e disputa pelo segundo turno, nós vamos mostrar as últimas adesões aos 2 nomes que concorrem à vaga de prefeito aqui da nossa capital. Bom, apoiando Duarte Júnior, temos o governador Flávio Dino, que fez esse anúncio ainda no domingo e na segunda reverberou em seu secretariado. Muitos já se manifestaram publicamente. Hoje também aderiu ao movimento de apoio à senadora Elisiane Gama, do Cidadania, o deputado federal Rubem Júnior, do PCdoB, o deputado federal Gastão Vieira, do PROS, presidente estadual do partido, e que teve aí uma posição contrária do presidente municipal do PROS, o Iglesias Moisés. Bom, o apoio a Eduardo Braide neste segundo turno segue com os irmãos deputados Gil Cutrim federal e Glaubert Cutrim estadual, ambos do PDT, mas até agora não se sabe a posição do partido PDT neste segundo turno. Além deles, o deputado César Pires, que já vinha nessa caminhada, Carlinhos Florencio, do PCdoB, declarou apoio a Braide. Além destes nomes, integram um grupo, pelo menos de 9 a 10 vereadores eleitos neste primeiro turno das eleições de 2020. Bom, e nós voltamos já com mais informações das eleições e a decisão da Justiça a favor do candidato eleito, Dr. Julinho, à Prefeitura de São José de Ribamar. Eu volto já. Já de volta aqui no Jornal da Guará, e além das articulações para a corrida eleitoral, os candidatos têm se desdobrado para assumir o comando de vários outros compromissos. Vamos à agenda dos candidatos para a tarde e noite de hoje. Duarte Júnior, do Republicanos, teve reunião por plataforma com a equipe de comunicação. Também realizou reunião com as lideranças de São Luís. E, no final da tarde, participou de reunião com a equipe de mobilização. Às 7 horas da noite, participa de carreata de modo virtual. Eduardo Braide, do Podemos, em sua agenda consta reunião com lideranças políticas. Olha, durante sessão no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão de hoje, o prefeito eleito de São José de Ribamar, Dr. Julinho, do PL, conseguiu garantir sua vitória nas urnas no último domingo. Ao julgar o recurso que analisava o registro de candidatura de Dr. Julinho, os desembargadores José Joaquim, José Gonçalo e Tairone José Silva votaram contra o pedido de indeferimento de Dr. Julinho, garantindo ao médico mais uma vitória. Com a decisão, Dr. Julinho segue eleito pelo povo e deferido pela Justiça. Bom, agora a gente muda de assunto e fala sobre um clima tenso nesta manhã de terça-feira na cidade de Codó. Uma tentativa de assalto a banco, por pouco, termina em tragédia. Criminosos renderam o gerente do Banco do Brasil e colocaram artefatos explosivos no corpo do funcionário. A ideia era que ele abrisse o cofre enquanto seus familiares estavam sob a mira ameaçadora de um outro grupo de assaltantes. Tudo já chegou ao fim. Família salva e suspeitos foram presos e estão à disposição da polícia. A ação criminosa começou na madrugada desta terça-feira, quando o gerente desta agência bancária foi feito refém por assaltantes. O caso aconteceu no município de Codó, interior do Maranhão.
Os assaltantes invadiram a casa onde ele estava junto com a família que foi sequestrada. Eles obrigaram o gerente a colocar um colete de explosivos preso ao corpo e seguiram com ele até a agência bancária. Com os artefatos, a quadrilha tinha um plano bem elaborado. O gerente deveria entrar na agência, sacar uma grande quantia em dinheiro e sair do banco para levar esse valor aos criminosos. O que eles não contavam é que dentro da agência existe um alerta de segurança, que deve ser sempre monitorado pelo gerente. Como isso não aconteceu, o sistema acionou imediatamente a polícia. Então começou o movimento de policiais na cidade. Os autores libertaram tanto o gerente como os familiares do gerente, né? Só que o gerente estava com artefato explosivo amarrado à cintura. E aí toda a área do banco foi isolada. Nós encaminhamos policiais especialistas em explosivo, aqui da Polícia Civil, que foram ao local e constataram de fato que era uma carga de explosivo conhecido por nitropenta, mas que não estava detonável, por falta de alguns elementos de detonação, né? A esposa, a filha e uma funcionária da família que haviam sido sequestradas foram liberadas em uma área do município. 3 homens foram presos e 2 veículos que teriam sido usados pelos assaltantes foram abandonados na região. A polícia vai continuar as investigações para localizar e prender outras pessoas que estão envolvidas nesse crime. Toda investigação ela tem um procedimento, um protocolo, então ele será seguido pelo Departamento de Roubo a Banco. Eu creio que em breve aí nós teremos solucionado esse crime, tanto na sua autoria imediata, ou seja, quem participou diretamente, como na autoria imediata, que foram aqueles que planejaram e que estavam dando suporte aos criminosos. Nós vamos ao intervalo. Na volta tem mais informações aqui no Jornal da Guará, com destaque para os números de feminicídio em todo o Maranhão. A gente volta já. Jornal da Guará de volta e a gente dá como destaque o cancelamento da visita do vice-presidente Hamilton Mourão. Segundo informações do gabinete, o motivo teria sido problemas ortopédicos no joelho direito. Em nota, a assessoria da vice-presidência informou que Mourão está em acompanhamento médico e realizando atividades de fisioterapia, que sugerem um pronto restabelecimento o mais rápido possível, voltando ao cumprimento da agenda normal. Aqui no Maranhão estavam previstas reuniões com representantes da Associação Comercial do Maranhão, em São Luís, e visita ao centro de lançamento de Alcântara. A assessoria não informou se existe uma nova data para a viagem e se ela já está marcada. Bom, o Maranhão segue com a bandeira de conscientização na luta contra a violência doméstica, familiar e contra a mulher. A Semana Estadual de Combate ao Feminicídio traz números que só crescem. Até hoje, em 2020, já temos 56 feminicídios, ou seja, casos que merecem soluções. Bruna Lícia, Mariana Costa, Aira Silva. Mulheres que foram vítimas do sistema machista que domina a sociedade há séculos. Mulheres que foram vítimas de feminicídio. A tipificação deste crime é recente, mas tem ganhado grande repercussão. Entre os instrumentos para alertar a população foi criado o Dia Estadual e Municipal de Combate ao Feminicídio, lembrado no dia 13 de novembro, data em que foi aberta a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. Foi realizada a primeira atividade, que foi um ato simbólico com a presença dos familiares das vítimas, cruzes que estavam representando as mulheres vítimas de feminicídio neste ano de 2020, então 55 mulheres já vítimas de feminicídio, e a gente fez uma referência simbólica. Ao final nós soltamos balões brancos, pedindo paz mesmo, para que as mulheres elas possam viver sem medo de serem mortas pelo simples fato de serem mulheres, pelo simples fato de não aceitarem, dos homens não aceitarem o fim do relacionamento. Então é algo muito importante, porque a gente precisa trabalhar a prevenção para que esses feminicídios não aconteçam. Segundo dados da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, 2020 já tem o maior número de feminicídios desde quando foi criada a tipificação. Em 2015, foram 35 assassinatos de mulheres, contados a partir de 9 de março, quando foi instituído. Em 2016, 47. Em 2017, 51. Em 2018, 46 feminicídios.
Em 2019, novamente 51. Até a data de hoje, 2020 tem 55 feminicídios. Para alertar a população, principalmente as mulheres, o poder público tem criado diversos mecanismos. O aluguel Maria da Penha é o mais recente. Além dele, tem o aplicativo Salve Maria, onde qualquer pessoa pode acionar a polícia em caso de violência doméstica, com um simples toque no botão de urgência. Tudo para garantir meios de proteção a mulheres que estejam ameaçadas por ser mulher. A gente precisa fortalecer a prevenção que acontece através da educação. É através da mudança de pensamento da sociedade, que infelizmente coloca uma mulher em um espaço de inferioridade, que faz com que esses crimes eles sejam naturalizados, que eles sejam de alguma forma aceitos pela sociedade, porque antes do feminicídio vem a violência doméstica e tudo isso é visto como muito comum e é algo que a gente precisa conhecer e combater. Vamos falar de coisa boa agora. Que tal ficar milionário? Mas para isso tem que apostar e ver se você tem sorte. As apostas para o sorteio especial da Mega Sena da Virada já podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou até mesmo pela internet. O prêmio estimado para esta edição é de 300 milhões de reais. O sorteio vai ser realizado no dia 31 de dezembro. Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não se acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 dezenas, esse valor vai ser dividido entre os acertadores da segunda faixa, com 5 acertos, e assim por diante. De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia no primeiro mês mais de 347 mil reais. Com um volante com 6 dezenas marcadas, custa apenas R$ 4,50. O apostador também pode aumentar as chances de ganhar adquirindo aí os bolões que são comercializados nas lotéricas. Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10, porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Vale a pena, né? Bem, o Jornal da Guará fica por aqui. Desejo a você uma ótima noite. Continue ligado na programação da Record News. A gente volta amanhã. Tchau.